Nos próximos capítulos da novela Renascer, Buba e Augusto voltarão para a fazenda, dizendo que conseguiram marcar uma consulta para Teca, com um médico especialista em bebês raros. José Inocêncio permitirá que eles levem Teca. A mocinha será submetida a um novo ultrassom. O médico olha e diz: de um lado menina, do outro lado menino. No meio tem algo, mas... o que é isso aqui? O médico começa a ampliar a imagem e leva um susto quando percebe o que é. O doutor avisa que o filho de Teca vai nascer bem antes do normal. Diz que todos devem estar preparados e explica o motivo. Pouco tempo depois, o filho da Teca vai nascer e todos vão ficar impressionados com um detalhe que ele carregará consigo. Tudo começa quando Buba e Augusto voltam para a fazenda. Buba diz que conseguiu marcar uma consulta com um médico especialista em bebês raros e que ele está em Salvador. Augusto diz: a gente precisa ir correndo para lá, porque se perder essa consulta, ele volta para os Estados Unidos e não vamos ter outra oportunidade. Zé Inocêncio pergunta: e como é isso de bebê raro? Augusto explica: painho, ele passou a vida inteira estudando bebês diferenciados. Se o bebê da Teca tiver algum detalhe, ele vai ser capaz de descobrir o que é e a gente vai saber. José Inocêncio se anima e diz: por mim eu esperava nascer e a gente descobriria. Mas pelo que tô vendo, isso é mais importante do que eu imaginava. Então pega logo a Teca e leve pra lá. Vocês estão esperando o quê? Algum tempo depois, Augusto, Buba e Teca chegam na clínica e são recebidos pelo Dr. Takeda. O médico diz: prazer conhecer vocês e obrigado pela confiança. Vieram de tão longe? Buba diz: nós que agradecemos o doutor ter arranjado um tempo para nos atender. Estamos muito preocupados. O doutor diz: vamos descobrir o que está acontecendo agora. Teca é encaminhada para um novo exame de ultrassom. Enquanto o exame é feito, o médico diz: aqui vemos que é um menino. Agora vamos checar do outro lado. Tá aqui. Realmente de um lado menino e do outro lado menina. Espera! Tem algo aqui, mas... o que é isso? Augusto diz: também notei algo de diferente aí. Dr. Takeda fala: isso de um lado fêmea e do outro macho. Tem alguns casos que acontece e normalmente são por 3 motivos. 2 deles são naturais. Podem formar gêneros, mas tem um que não é nada normal. E é por isso que eu tô tentando analisar esse detalhe que observei. Preocupada, Buba pergunta: doutor, esse terceiro caso que não é natural, como que a criança nasceria? O médico diz: melhor eu não falar essas coisas pra vocês agora, para não causar pânico. Não é hora para isso. Imagina se eu deixo vocês desesperados e depois vocês descobrem que não era nada. Melhor esperar um pouco mais, não é? Buba e Augusto ficam aflitos, mas concordam. O exame termina e o médico diz: provavelmente o bebê vai nascer bem mais cedo que o normal. Então provavelmente ele vai nascer com menos de 1 quilo. Talvez até com menos de 800 gramas.
Buba pergunta: Mas isso não é perigoso? O médico diz: a gente tem que lidar com a realidade. E é isso que vai acontecer. Eu vou estudar o caso da Teca, que é super raro, e depois envio uma resposta. Espero que eu consiga fazer isso antes do bebê nascer. O médico se despede dos três. Buba diz: Viemos de tão longe e vamos voltar embora sem saber que detalhe é esse no filho de Teca. Augusto concorda, mas Teca fala: Buba, não sei porquê, mas algo está me dizendo que a gente vai descobrir que detalhe é esse muito rápido. Buba e Augusto fazem cara de preocupados. Mais tarde, os três chegam na fazenda. Zé Inocêncio pergunta pra Buba: e então, o que tem no meu neto? A moça responde: Não sabemos, seu Zé Inocêncio. O médico fez um ultrassom detalhado. Ele viu de um lado menina e do outro menino. Mas ele também conseguiu ver um detalhe que ele carrega com ele. Algo que ele não deu para identificar. José Inocêncio pergunta: e como que é isso de menina de um lado e menino do outro? Existe isso? Buba responde: Ele disse que só existem 3 possibilidades. 2 delas são naturais, mas uma, caso aconteça, daí esse bebê será único. Ele será diferente de todos os outros bebês do planeta. E a gente só vai descobrir do que se trata quando nascer. José Inocêncio faz cara de preocupado e olha para Inácia. A mulher diz: Eu não vou me aguentar de esperar esse tempo todo para descobrir o que tem nessa criança. Vem cá, Teca. Eu vou jogar as cartas para você de novo. Inácia embaralha as cartas e retira uma. Essa é a carta à lua. Teca pergunta: O que significa? Inácia responde: Indica mistério. Apenas explica o momento que estamos passando agora. O presente. Um total mistério sobre o seu filho. A próxima carta vai indicar o futuro ou o passado. Teca pede pra Inácia retirar outra carta. Inácia retira e diz: Essa carta é a roda da fortuna. Teca pergunta: E o que quer dizer, tia Inácia? Ela responde: É a garantia do cumprimento de um destino. Esse bebê que tá na sua barriga nasceu com uma missão. Uma espécie de profecia. No dia que essa criança nascer, a profecia será cumprida. Teca diz: Tia Inácia, tira só mais uma. Inácia diz: Só mais essa. Quando ela retira a carta e olha, Inácia grita: Não! Não, não pode! A mulher rasga a carta diversas vezes e sai correndo da cozinha. Teca começa a chorar desesperada. José Inocêncio aparece com Buba perguntando: Mas o que foi que aconteceu aqui, gente? Com lágrimas nos olhos, Teca diz: Eu não sei. A tia Inácia tirou uma carta. Quando ela olhou, começou a gritar e depois saiu correndo. Eu não entendi nada. José Inocêncio fica preocupado e diz: Minha Nossa Senhora! O que será que a Inácia viu nessas cartas? Augusto dá um grito lá do quarto: Gente, o médico da Teca, o Dr. Takeda, mandou mensagem. Ele tem novidades sobre o caso da Teca. Todos vão até Augusto. O rapaz lê a mensagem do médico e depois explica: Então, pelo que eu entendi, existia um caso parecido.
um único caso parecido com esse da Teca. Mas no caso da pessoa eram gêmeos de pais diferentes. Uma menina e um menino. O da Teca não parece ser gêmeos. Parece ser 2 em 1. E também de pais diferentes. Todos ficam chocados. E José Inocêncio pergunta: E como é isso, Zé Augusto? Quer dizer que o filho da Teca tem o Venâncio e mais um como pai? Quem é o outro, Teca? A moça fica sem saber o que responder. E Buba intercede: Não, seu José Inocêncio. O que o médico falou foi um caso parecido. Não significa que o da Teca seja idêntico. Inácia volta, olha com ódio para a Teca e diz: Dizia que já sentia que tinha estado aqui antes. Parecia reconhecer todos. Foi na casa da Morena e se sentiu mal. Você sabe quem você é de verdade, Teca? Você sabe o que é que você tá esperando? Zé Inocêncio interrompe e pergunta: Onde você tá querendo chegar, Inácia? E o que você viu naquela carta que rasgou toda? Inácia diz: Se eu disser o que vi naquela carta, o senhor vai esquecer todos os anos que trabalhei aqui, servindo o senhor, e vai me mandar embora. Então eu prefiro ficar em silêncio. José Inocêncio fala: Sendo assim, Inácia, não fala nada mesmo. Vamos deixar as coisas como estão. Teca, Buba e Augusto se retiram. E Zé Inocêncio pergunta pra Inácia: Você acha que a Teca sabe o que tá acontecendo com ela e não quer falar? Inácia diz: Eu acho que ela sabe, mas tá bloqueado na cabeça dela. Ela não consegue dizer o que é, mas no fundo ela sabe. José Inocêncio questiona: Então o que o médico não conseguiu descobrir, a Teca seria capaz de dizer o que é, se desbloqueasse a mente? Inácia diz: Eu acredito que sim. José Inocêncio pergunta: Você lembra daquele chá que deu para o Damião? Contaram o que ele veio fazer aqui na fazenda? Chá de revelação? Ele contou tudo. E se a gente desse um pouco daquilo pra Teca? Inácia diz: Podemos tentar. Já já vou servir a comida dela. Mais tarde, Inácia aparece com a comida de Teca. A mocinha come tudo e bebe o suco, sem imaginar o que tem nele. Alguns tempos depois, Zé Inocêncio entra no quarto e Inácia pergunta: Teca, você tá escondendo alguma coisa da gente? Teca diz: Antes eu tinha certeza que o Venâncio não era o filho do meu pai. Mas agora eu tenho certeza que ele é. Não sei como isso é possível. Zé Inocêncio pergunta: Você sabe que detalhe é esse no seu fio que nenhum médico consegue identificar? Teca responde: Não, eu não sei. Eu juro que não sei. A mocinha começa a ficar nervosa e a sentir dores. De repente, Inácia olha para o chão molhado. A bolsa dela estourou. Inácia manda José Inocêncio preparar tudo e avisa: Ela vai ter o filho dela aqui nesse quarto. Zé Inocêncio e Buba ficam aflitos do lado de fora do quarto, enquanto Inácia e Augusto fazem o parto de Teca com a porta fechada. Zé Inocêncio diz pra Buba: Por que esse bebê não chora? O que será que tá acontecendo lá dentro? Buba fica preocupada, mas tenta não transparecer. De repente, um choro de bebê duplo de uma única vez surge. Inácia sai do quarto e avisa: Nasceu! E foi como o médico previu.
Um lado uma menina e outro lado menino. E com aquele detalhe que ele havia falado. José Inocêncio vê o neto no berço. Mas quando ele olha as costas dele, diz: O médico avisou que seria assim. Zé Inocêncio terá que lidar também com seu segundo neto. Isso porque Augusto verá o ultrassom do bebê de Sandra com João Pedro e vai gritar: Mas isso não parece ser um bebê! Pode ser tudo, menos um bebê! Pouco tempo depois, o bebê de Sandra vai nascer. E todos ficarão em choque ao ver que o filho deles não é um bebê. A continuação dessa história vai aparecer na tela. Clique no vídeo para assistir. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. Assim o YouTube sempre te envia os vídeos da novela.